Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui a nossa criação de cenário para essa quarta-feira, dia 19 de agosto. Dia importante, né? Temos a final da Copa do Brasil, obviamente para nós brasileiros o jogo mais importante, né? Assim do dia, mas com competições importantes também. Temos Premier League, temos DFB Pokal e mais alguns jogos que a gente vai comentar aqui. Peço quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí para ajudar a gente, ajuda bastante. Cada pessoa inscrita no canal ajuda a gente a divulgar, né? Cada vez mais crescendo esse canal, melhorando o conteúdo. Ativa o sininho, curta nossos vídeos e comenta aí se a gente deixou aqui de passar alguma informação. Se vocês têm alguma coisa a acrescentar, vocês podem ter certeza que ajuda demais a gente também. Beleza? Então vamos lá, seguir a ordem aqui do Radar Esportivo. Na Suécia, de interessante, a gente vai ter só o joguinho do AIK contra o Häcken, né? O Häcken, que é o líder do campeonato, tá 5 pontos de diferença para o Hammarby e 6 para o Djurgårdens. O Djurgårdens que perdeu a rodada passada, né, para o próprio AIK, né, jogando dentro de casa, e agora o Häcken tem a chance de abrir aí 8 pontos, faltando 3 rodadas, né? São 30 jogos, faltando 3 rodadas, 8 pontos, 9 disputados. O Häcken ganhando fica com as duas mãos na taça, né? Só falta levantar. Aqui eu vou ficar de olho no Leia, pior equipe em campo. Eu gostei muito do que eu vi o AIK contra o Djurgårdens no jogo passado 2-1. Mesmo com a menos o AIK conseguiu segurar o resultado, mas são jogos, né, que sempre dão mais gols, que eu gosto sempre de trabalhar. Então aqui também ficar de olho no mercado de gols, tá bom? Os outros dois, né, que lutam pela liderança não vão jogar, então vou dar uma pulada. Na Championship, hoje a gente teve mais uma vez a derrota do Sunderland, né, pro Blackburn, 2-0. Blackburn que até agora não tem um empate, né? Mas chega a sua mão na vitória, tem 7 derrotas. Como é que a vitória é importante, né? Muito mais do que o empate. Isso é inteligente, né? Faz cada treinador, eu acho, que pensar nisso daqui. Você pega, é das equipes que mais perdeu no campeonato, né? Terceira equipe que mais perdeu, né? Se botar aqui o Huddersfield é a maior com 9 e o Hull City com 8, o resto, os 3 colocados perderam 7. E é o líder, né? Só que tem 9 vitórias. Como eu não estou fazendo nada, eu vou pular. Copa do Brasil eu vou deixar por último, né, pra gente comentar. Copa da Itália também não estou fazendo. Na DFB Pokal, a gente teve hoje classificação do Bochum, classificação do Hoffenheim, um 5-1 para cima do Schalke. Classificação do Wolfsburg também para cima do Braunschweig. E a eliminação, e não pode ser tanta surpresa assim, do Borussia Mönchengladbach contra o Darmstadt, que é um dos líderes também da Bundesliga 2, né? Então, com time reserva não, mas com time alternativo ali, o Gladbach ficou fora. Saiu perdendo 1-0 num jogo que o Darmstadt estava comandando, né, o jogo inteiro, primeiro tempo inteiro. Um empate logo no começo do segundo tempo e depois o Darmstadt fez o 2-1. Então vamos lá, comentar um pouquinho aqui cada jogo, tá? E aqui eu vou tentar trazer para vocês um pouco de trabalhar o mercado de gols. E vou explicar. Primeiro, Hannover e Borussia Dortmund. O Hannover da primeira divisão não vai ter aqui nada marcado, né? Deixa eu ver os últimos jogos do Hannover para trazer alguma coisa aqui para vocês. O Hannover na segunda bateu o último jogo, o Arminia 2-0. Tinha perdido para o Hamburgo 2-1 e o empate com o Braunschweig 1-1. O Dortmund perdeu para o Union 2-0, mal, né? O Dortmund, o Union também um dos líderes do campeonato alemão. Bateu o Sevilha 4-1 e vinha de derrotas no campeonato alemão e na Champions também, né? Eu acho que se o Dortmund colocar aqui o time titular para jogar, os jogadores que vêm a campo normalmente, eu acho que tem tudo para ganhar com tranquilidade do Hannover. O Hannover que no campeonato da Bundesliga 2 não está fazendo uma temporada assim excepcional, né? Tá no meio para baixo assim da tabela. Então, pode ser que largue realmente essa DFB para dar atenção, mesmo sendo um jogo só aqui, né? Um jogo único. Que eu vou ficar de olho num back, a equipe do Dortmund, mesmo sendo fora de casa. Eu acho que a equipe do Dortmund tem tudo para ganhar com certa facilidade o jogo e ficar de olho no mercado de gols, caso o Hannover se desespere, vá para cima, alguma coisa assim. Freiburg e São Paulo.
O Freiburg vem bem no campeonato alemão, vem de jogos bem convincentes, tem um contra-ataque muito bom a equipe do Freiburg. Jogando dentro de casa, vem de vitória para o Nantes, vitória para o Mainz, um empate com o Gladbach e a vitória do Karabag. O São Pauli, na Bundesliga 2, perdeu para o Braunschweig 2-1, perdeu para o Regensburg 2-0, empate com o Furt 2-2 e derrota para o Hansa 2-0. Aqui dá para ficar de olho no Beck, a equipe do Freiburg, tá? E também no mercado de gols. O contra-ataque do Freiburg é muito bom, muito bom. Eu não sei se São Paulo vai ter força para segurar assim o ímpeto do Freiburg. Sandhausen e Karlsruhe é jogo de Bundesliga 2, né? Então aqui eu vou ficar de olho no Leia, pior equipe em campo, tá? O time do Sandhausen muito mal na temporada, o time do Karlsruhe é a equipe um pouco melhor que o Sandhausen, pode vencer o Sandhausen se pegar os últimos jogos entre eles. Teve um 3-2 para o Karlsruhe nessa temporada, que foi a temporada passada, né? Foi um 2-0 o Sandhausen, 0-0. 2021, 3-0 o Karlsruhe e um 3-0 também depois. Então, 3 vitórias, um empate e uma derrota. É melhor a equipe do Karlsruhe, né? Vamos ver em campo o que vai acontecer. Paderborn e Bremen, dos últimos jogos entre eles, foi um 4-3 para o Bremen na temporada passada, né? E um 4-1 para o Paderborn. Depois vem um 5-1, então 1-0 e 2-2. De 5 jogos, 4 deram mais gols e 1 não. Se tratando de jogo único e eliminação, né? Aqui eu vou fugir do Leia, pior equipe em campo. Confio muito na equipe do Paderborn para poder entrar contra ela, então não dá, tem um contra-ataque muito rápido, ao contrário da equipe do Sandhausen, que dá para pegar um Leia ali, a equipe do Sandhausen de campo. Contar com a força sem o ataque do Paderborn, né? Você está contra o Paderborn, assim, eu acho complicado. Não é uma posição que eu gosto de estar. Então, que eu vou ficar somente de olho no mercado de gols, tá bom? Augsburg e Bayern de Munique. Aqui o Bayern é super favorito, né? Ficar de olho no Beck aqui, equipe do Bayern também no mercado de gols contra a equipe do Augsburg, que também é da primeira divisão. Pegar os últimos jogos do Augsburg dentro de casa, um empate com o Wolfsburg 1-0, bateu o próprio Bayern 1-0 e vem de derrotas para o Hertha, Mainz e Freiburg. Ó, a equipe do Freiburg aqui, ó, abusando do contra-ataque. Stuttgart e Arminia Bielefeld. Cara, jogo bem complicado. Jogo de Bundesliga 2, né? O Stuttgart bateu o Bochum no último jogo 4-1. Perdeu para o União Berlim 1-0. Perdeu para o Wolfsburg 3-2, para o Frankfurt 3-1. O time que vai cair, né, nessa temporada na Bundesliga vai encontrar o Arminia Bielefeld se o Arminia Bielefeld melhorar, né? Porque o Arminia também é um dos últimos colocados da Bundesliga 2. Esse jogo na temporada passada foi 1-1 para o Stuttgart, 1-1 no jogo contra o Stuttgart aqui na casa do Arminia Bielefeld e 1-0 para o Arminia Bielefeld fora de casa contra o Stuttgart. 1,44 para o Stuttgart. É porque o time do Arminia tá bem mal nessa temporada realmente. Mas a cotação tá baixa, cara. Tá baixa. Eu falei a mesma coisa do jogo passado contra o Bochum, né? Que eu trabalharia um lei aqui e o Stuttgart abriu o placar rápido com um gol de pênalti contra o Bochum. Que eu vou ficar de olho no lei para a equipe em campo. Tá? De preferência, essa correção. Vou até marcar essa correção aqui da equipe do Stuttgart. Acho que o Stuttgart pode ser até favorito, mas essa cotação tá baixa. Vamos ver se não tem um gol rápido, se dá pra gente trabalhar essa cotação aqui, tá bom? É um jogo de Bundesliga 2 aqui, né? Mesmo sendo divisões diferentes, o nível das equipes são muito parecidas, tá? União Berlim e Heidenheim, que dá pra entender o favoritismo do União Berlim, dos líderes do campeonato alemão, vem numa excelente fase. Vou pegar aqui os últimos jogos dentro de casa, bateu o Dortmund 2-0, o Malmö 1-0, 2-0 no Wolfsburg, perdeu aqui pro St. Glois, se eu não me engano, o União Berlim estava com um jogador a menos quase que o jogo inteiro, e um empate com o Bayern de Munique, né? Empate bem favorável. O Heidenheim, fora de casa na Bundesliga 2, vem de derrota para o Kiel, que não vem bem no campeonato, empate com o São Pauli, Karlsruhe, Darmstadt e venceu somente o Nuremberg, que também vai passar um perrenguezinho nessa Bundesliga 2. Que eu vou ficar de olho no Beck, a equipe do União Berlim, e no mercado de gols. E o último jogo da DFB Pokal, Regensburg e Fortuna Düsseldorf, se não me engano, a gente teve esse jogo recente, né? Aqui, ó, 26/8, o jogo foi 4-0 pro Fortuna. Qual foi o jogo do Fortuna recente? Foi um 0-0. Não, 1-0 pro Nuremberg.
Perdeu pro Nuremberg. E os escudos são bem parecidos, né? Tudo vermelho e branco. Jogo bem complicado aqui também. Vou ficar de olho num leia a pior equipe em campo. Se alguém abrir o placar, ficar de olho no mercado de gols, porque vale classificação. Pode bater um desespero das equipes. Beleza? Na Noruega não tem nada interessante para fazer. Na La Liga a gente tem o Real Madrid contra o Elche. O Elche é o último colocado? Ainda? O Elche é o último colocado. Pega o Real Madrid, que é líder. 1,30 para o Real é uma cotação baixa, mas para o ao vivo dá para se trabalhar aqui esse back Real Madrid. Deixa eu ver os últimos jogos do Elche dentro de casa. Empate com o Mallorca 1-1. Perdeu para o Atlético de Bilbao 4-1. Isso aqui que eu queria ver se é uma goleada contra. Derrota para a Real Sociedad. Empate com o Elche e aqui, um empate com o Almeria. E aqui só uma vitória do Getafe, mas na temporada passada. O Real Madrid fora de casa não goleou ainda, né? Vitória contra o Getafe. Vitória contra o Atlético de Madrid 2-1. E aqui o Celtic foi pela Champions. Dá para buscar uma goleada do Real? Benzema, melhor do mundo? Dá, né? Será que dá? Vou marcar aqui a goleada. Só para entender, mais 3,5, 2,20. Ficar de olho aqui no mercado de gols também. Pode ser interessante. Na Suíça, nada de tão interessante, né? Que sempre comenta aqui para ficar de olho no mercado de gols. A gente tem o Lugano contra o Young Boys. O Young Boys líder, o Lugano quinto. E o Luzerne contra o St. Gallen. St. Gallen é o quarto, o Luzerne é o oitavo. Que quem quiser ficar de olho no ambas marcam aqui no mercado de gols. Até marcar aqui, ó. Vale a pena. Vamos ver se dá para fazer, né? 3,5. Vão ter jogos melhores para ver 3,5, né? Bournemouth Southampton. Esse deve ser o jogo que eu vou pular. Por conta da quantidade de jogos aqui da Premier League. Bournemouth foi 11º. Southampton na zona de rebaixamento. Dentro de casa, o Bournemouth só perdeu 1 em 5 jogos. Mas também venceu pouco, né? Venceu 2. E o Southampton perdeu 4 fora de casa. Que dá para ficar de olho no leia a pior equipe em campo pela cotação muito parelha. Brentford e Chelsea. O Chelsea vem, se eu não me engano, de 4 vitórias seguidas. 5, né? Crystal Palace, Milan, mas aqui foi pela Champions. Wolves, aqui pela Champions também vitória fora de casa, né? Com pênalti Mandrake, uma expulsão meio inexistente. E a vitória contra o Aston Villa fora de casa pela Premier League. Contando fora de casa os últimos 2 jogos da Premier League, são 2 vitórias. 2-1 no Crystal Palace, 2-0 no Aston Villa. Graham Potter, o técnico que era do Brighton, já fazendo bom resultado. O Brentford dentro de casa vem de vitória para cima do Brighton, 2-0. Derrota para o Arsenal, líder, o Arsenal, 3-0. E bateu o Leeds, 5-2. Classificação, o Chelsea é quarto. O Brentford é nono. Dentro de casa, o Brentford venceu 3 em 5. É um bom mandante, né? Se pegar o Big Six aqui, tá na frente de Manchester United. E fora de casa, o Chelsea tem 3 vitórias e 2 derrotas. Porque o pessoal ganhou pouco, quem é o City, né? Tem pouco resultado positivo fora de casa. Mas para o time grande, né, que fazem parte do Big Six, perder 2 em 5 jogos já é algo para ligar o alerta, né? Mas aqui eu vou ficar de olho no back Chelsea. O Graham Potter está fazendo um bom começo de trabalho na equipe do Chelsea. Newcastle e Everton. 1,60 para o Newcastle, que é o sexto. O Everton 14º. Dentro de casa, o Newcastle tem 2 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu. É interessante. Fora de casa, o Everton tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Cara, tá achando essa cotação baixa, 1,60 para o Newcastle. Acredito que o Newcastle vai vencer. Só que aqui 1,60 tem que ser um domínio absurdo no começo da partida para cima do Everton, tá? Vou tentar ficar de olho no início, numa correção de preço. Mas se o jogo estabilizasse, essa cotação subir um pouquinho, ficar de olho no back, a equipe do Newcastle. Liverpool e West Ham. Liverpool vem de uma excelente vitória para cima do City, 1-0. Dentro de casa ainda não perdeu, são 3 vitórias e 2 empates. Fora de casa, o West Ham perdeu 3. Último jogo entre eles. 1-0 para o Liverpool dentro de casa. Perdeu para o West Ham fora 3-2. Bateu 3-1 o West Ham. Fora vem de 2-1, 3-2. Então em casa são 3 vitórias seguidas, né? Dá para pegar um back aqui. A equipe do Liverpool, ficar de olho. E o último jogo do dia da Premier League, Manchester United e Tottenham. United favorito? Sei não, hein? Dentro de casa, United tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Fora de casa, o Tottenham tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Tottenham é o terceiro e o United é quinto. Dentro de casa, o United nas últimas partidas, um empate em 0-0 com o Newcastle, um joguinho fraco. 1-0 contra o Omonia, inexplicável esse 1-0 aqui, né? O Manchester sofreu com o Omonia Nicosia, né? Time do Chipre, nessa Europa League. Perdeu para a Real Sociedad 1-0 e bateu o Arsenal 3-1. Esse resultado aqui foi surpreendente. E o Tottenham fora vem de vitória para cima do Brighton, um joguinho também fraco. 0-0 com o Frankfurt e a derrota no clássico para o Arsenal. Que eu vou ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo, de preferência o Leia, a equipe do Manchester United. Prefiro ver um United com posse de bola, tá? Não vai ser ruim o United ter a posse de bola e tentar comandar o jogo, porque o Tottenham sai muito bem para o contra-ataque e a zaga do United é muito fraca. Se o Tottenham tiver a posse de bola, aí pode ser que complique um pouquinho para minha leitura. Não gosto do Tottenham dominando o jogo, não. Tá bom? E para fechar, Copa do Brasil, a final, né? Flamengo e Corinthians. No jogo passado, quando eu fiz os jogos do Radar, eu comentei com vocês que eu ia ficar de olho no Leia ao Flamengo, né? E aconteceu, foi um jogo bem morno, bem fraco. A gente fez até um sorteio, né? Lá no Instagram do meu e do Bet Resenha, pro pessoal acertar o placar e quem faria os gols. Eu cravei um 0-0, porque sabia que o Corinthians não ia para cima. Sabia que o Flamengo também ia respeitar a torcida do Corinthians e camisa, né? Tudo ali que representa uma final de Copa do Brasil, representa jogar fora de casa e não sair derrotado, né? Não ir para casa tendo a necessidade de reverter um resultado. O Flamengo, obviamente, agora é favorito ao título, é favorito a ganhar o jogo, só que 1,53 eu também acho uma cotação baixa. Eu acho que o Corinthians vai sim bloquear todas as subidas do Flamengo, seja na lateral, meio campo, não vai tentar deixar o Arrascaeta jogar, vai fazer o Gabigol cada vez mais se afastar da área, né, para tentar criar jogadas, e o Corinthians vai pouquíssimas vezes sair para o jogo com medo de um contra-ataque não, mas de uma superioridade ali do Flamengo no campo ofensivo. Então aqui eu vou ficar de olho nessa correção de preço da equipe do Flamengo. E eu só vou ficar de olho no mercado de gols caso alguém esteja na frente do placar no final do jogo, tá bom? Não é nem no final do primeiro tempo, é no final do jogo. Difícil ver uma pressão absurda do Flamengo para estar a favor do Flamengo e a favor do mercado de gols no primeiro tempo, tá bom? Mas, como eu comento sempre, é o ao vivo ali que vai comandar, mas fazendo aqui a criação de cenário, eu imagino mais um jogo bem truncado, bem nervoso, com bastante faltas, tá? Então, é isso. Esse é o último jogo do dia, jogo importante, né? Vale vaga na Libertadores direto ali, os dois já estão quase garantidos via Brasileirão, mas obviamente é um título importante, né? O segundo maior título nacional, né? Obviamente tem gente que gosta mais de ganhar o Brasileiro do que a Libertadores, eu acho mais importante, mais atrativo como vitrine, como tudo, a Libertadores, mas a Copa do Brasil, ainda mais pelo valor financeiro, torna-se um atrativo até para alguns clubes maior que o Campeonato Brasileiro, tá? Então, acho que vai ser um jogo truncado, aquele que vença o melhor, mas que a gente consiga pegar um green nesse jogo aqui, tá bom? Então é isso, bastante coisa pra gente ver nessa quarta-feira e que dê tudo certo mais uma vez. Valeu, abraço!